Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar do tema recrutamento, um dos temas mais relevantes dentro da área de gestão de pessoas, levando em consideração os processos que vocês já viram, né? Vocês sabem que esse é o primeiro processo dentro da área de gestão de pessoas. E aí nós vamos falar nessa aula a respeito do mercado de trabalho, só para criar um contexto, algumas abordagens e conceitos essenciais, técnicas de recrutamento e formas de avaliação de recrutamento. Bom, a primeira parte do nosso material seria uma discussão de contexto, né? Então, eu deixo um pouco dessa tarefa a cargo de vocês, no sentido de que existem materiais disponíveis não só no nosso Moodle, que tem 2 materiais muito bons, mas também na internet como um todo, existem artigos, livros que falam a respeito das mudanças e das transformações ao longo dos anos em termos de mercado de trabalho, adaptação de empresas, inovação, o quanto isso afeta as profissões, tá? Então, é uma série de vídeos também importantes para serem assistidos, reportagens, documentários, que ilustram muito desse contexto de mercado que a gente precisa considerar quando discute gestão de pessoas. E quando fala assim em recrutar pessoas, recrutar é o primeiro processo, né? E normalmente ele é trabalhado junto com seleção, que é um outro processo. E o que é processo, né? Vamos começar falando sobre isso. Processo é sempre uma sequência de etapas lógicas que são organizadas para que se possa chegar a um resultado esperado, certo? Então, quando se fala em processo de recrutamento, a gente está falando nisso, em criar uma sequência de etapas, e dentro dessas etapas nós temos pessoas atuando, temos recursos, temos padrões, temos atividades, temos um resultado esperado para cada uma dessas etapas, para que no final o processo de recrutamento tenha sido efetivo, certo? Vamos voltar a falar sobre processo de recrutamento mais ao final. Então, quando se fala em mercado de trabalho, a primeira coisa a se pensar é o que condiciona a característica do mercado, certo? Então, aqui no material eu coloquei alguns fatores condicionantes do mercado de trabalho, certo? E, inclusive, é uma ilustração que reflete um pouco de uma situação socioeconômica do nosso país, né? Que são essas mudanças, são propostas pelo governo em termos de previdência social, né? E nós, inclusive, já discutimos isso em outras aulas, o quanto isso pode afetar as empresas, no sentido de que pessoas com mais idade talvez estejam trabalhando, o quanto isso afeta o processo, o uso da tecnologia, a interação das pessoas, a inter-relação cultural, o choque de gerações, né? A gente tem também uma possibilidade que a marginalização de um grupo muito grande de pessoas que poderiam estar aposentadas e não vão conseguir se recolocar no mercado, e tem a ver um pouco com uma discussão que nós já fizemos também, no sentido de avaliar as pessoas que são chamadas de futuros inúteis, né? É uma classe que vai ser criada, né? Foi nomeada em algumas publicações como inúteis, porque a empregabilidade dessas pessoas vai diminuir muito, né? A empregabilidade, a gente sabe que é a capacidade de se recolocar dentro do mercado, ser interessante ao mercado, além de outros aspectos sociais que a gente poderia discutir aqui, né? Então, eu coloquei aqui como condicionantes a questão econômica, né? Economia, que é sim um fator regulador, né? Do quanto as empresas estão dispostas a recrutar mais ou menos pessoas para trabalhar, né? Dependendo da situação socioeconômica no país, a primeira ação é a demissão. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo agora, né? Uma situação complicadíssima em relação a uma contingência não esperada que foi o coronavírus, e quantas fábricas, empresas estão demitindo sua força de trabalho, como uma das primeiras ações de contenção para a manutenção do negócio, né? A folha de pagamento é, sem dúvida, um dos maiores custos que a empresa tem. Isso não é uma afirmação leviana, isso é uma comprovação, é um fato, né? Boa parte dos custos de uma empresa estão na folha de pagamento. A questão é,
essa folha de pagamento, né, ela é mais onerosa ou ela é mais benéfica, porque nós podemos ter uma enorme folha de pagamento, mas também ter resultados diferenciados, exatamente pelas pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, isso é um fato a se considerar. A questão de oferta-demanda, então, né, que é uma questão dentro da discussão econômica, né, a gente tem que avaliar que profissões, que situações são demandadas pelo mercado, então essas profissões tendem a ser mais ou menos remuneradas, valorizadas, né, e o quanto as pessoas devem talvez abandonar algumas áreas ou profissões em função exatamente das contingências do mercado. Por exemplo, a questão tecnológica, que nós já vamos discutir com mais profundidade, tem determinado o fim de algumas carreiras, algumas profissões. Por quê? Porque não vale mais a pena investir o potencial humano no desenvolvimento de tarefas tão simples ou operacionais que já estão automatizadas, né, em função do uso da tecnologia. Isso não é nenhuma questão tão nova, né? A gente pode falar em termos de fábricas, produção, né? Quantas funções que são autônomas já, que não precisam da operação humana, mas precisam do controle, da avaliação dos dados, que são outras questões que surgem e podem demandar pessoas que saibam como fazer isso de uma forma interessante. Eu coloquei ali também a questão do mercado internacional, né, no sentido de que muitas vezes o mercado internacional determina mudanças no cenário profissional com a questão do lançamento de produtos, a, a precificação de produtos como commodities, muitas regulações de mercados, né, são feitas para um mercado concebido como mercado internacional como um todo. Além disso, se a gente abordar o aspecto individual, né, o quanto as pessoas hoje têm que se preparar para atuar no mercado internacional e não no mercado local ou nacional. Porque esse pensamento de não preciso falar outra língua, não preciso aprender certas coisas, porque aqui na minha área, na minha cidade, não precisa, é um pensamento muito reducionista. Até porque cada vez mais as coisas têm chegado em todos os lugares do Brasil, às vezes com mais ou menos força, mas a questão é, no momento que eu me coloco, né, comparado às pessoas que fazem sempre o mínimo, a tendência é que eu perca ao longo do tempo a empregabilidade. E por fim, natureza e qualidade do trabalho, né? Isso sempre vai ser um determinante. Qual é o tipo de trabalho realizado e com que qualidade esse trabalho é realizado. Bom, dentro das leituras sugeridas a vocês lá no nosso ambiente virtual, tem alguns materiais mais profundos a respeito dessas mudanças no mercado propiciadas pela tecnologia. Tá? Então, aqui tem alguns elementos que surgem nessa discussão em termos de indústria 4.0 e que podem e já estão afetando o mercado já faz algum tempo. Então, algumas questões que eu estou citando aqui são, por exemplo, o uso ou a preocupação com a segurança da informação, né? Cada vez mais se fala em segurança dos dados, privacidade na internet, né? Nós temos leis de proteção do uso de dados que a maior parte das empresas ainda não sabe ao certo como utilizar, né? Isso é uma lei que agora em 2020, inclusive, vai entrar em vigor, se eu não estou enganada, em agosto, tá? Nós temos uma série de questões que acabam determinando o valor maior ou menor das empresas, até em função do como ela trabalha essa sistemática de garantir a segurança de quem está usando, né, o seu ambiente, o seu site, os seus produtos. O que mais? Realidade aumentada, né, que a gente sabe que já é também uma realidade para boa parte das empresas que estão investindo em inovação, né? A realidade aumentada, ela não é uma coisa tão futurista mais, já como a gente, né, via alguns anos atrás, e a gente pode falar na realidade aumentada como uma forma de garantir interação entre o cliente e a marca de uma forma mais concreta, certo? Se trabalha com realidade aumentada, principalmente
visando transformar elementos que eram antes totalmente virtuais em realidades a partir de sensor de movimento, aceleração de velocidade, que são aspectos que hoje o cliente pode perceber, sentir, de certa forma, que antes ele não poderia, tá? Big Data, tá? Big Data não é novo, não é um tema novo também, já se fala em Big Data faz algum tempo. Algumas áreas já falam em Big Data há mais tempo, né? Como a área do agronegócio, o setor do agronegócio, tá? O Big Data inclui, é uma área, na verdade, que trata análise, obtenção de informação a partir de um grande conjunto de dados, uma grande quantidade de dados que precisam ser analisados, que podem ser analisados por diversos sistemas. Tá? E, então, isso gera uma maior possibilidade de respostas diferentes e de contextos de análise diferentes. E, em geral, a gente tem cinco Vs para avaliar a Big Data, não é isso que a gente vai discutir aqui, mas, por exemplo, se trabalha Big Data pensando que no volume de dados, né? Um dos Vs é volume. Então, essa quantidade de dados é necessária para ser caracterizada como Big Data. Outra questão é velocidade, tá? Então, a gente precisa avaliar cada um desses elementos com as suas características, tá? Considerando que elas vão afetar a forma como a gente vai interagir com o mercado. Estar preparado para essa interação pode ser extremamente importante. Tá? Outros vezes que a gente trabalha no Big Data, por exemplo, a variedade dos dados, quer dizer, as múltiplas fontes, a veracidade, que tem a ver com a confiabilidade dos dados, e o valor. Né? O que é o valor dentro da realidade onde se está inserido, o quanto esse dado pode ser importante dentro do ambiente onde está trabalhando ou setor. A automação da robótica, né, que eu acabei de mencionar, né, como falei antes, a possibilidade de simulações e criações de cenários, a manufatura aditiva, né, que muito do que se fala hoje sobre esse conceito tem a ver com as possibilidades de produção de produtos através de impressoras 3D, por exemplo, né? Então, esse termo, ele descreve manufatura através da qual vão operar diversas ferramentas, tá? Não só a impressora 3D, mas ela é a principal ilustrador do que é esse processo. Então, na verdade, são tecnologias, né, de impressão 3D que vão permitir criar objetos do zero, que nunca existiram, nunca foram utilizados. Peças, inclusive se vai, né, ao extremo, do que eu já inclusive vi num trabalho de aula, de discutir a questão de poder produzir órgãos humanos, né, com vasos, tecidos, para uso para a questão de doação de órgãos, essa coisa toda que é uma carência em termos de sociedade. Né? Mas aí há uma série de discussões éticas, né, que envolvem esse tema e que nós não vamos nos aprofundar nesse momento. Os sistemas integrados, que a gente pode definir principalmente como os ERPs, né, que são esses sistemas que interligam as áreas da empresa, os dados. Então, eu não vou ter um sistema na área de compras, outro na área de produção. Então, os sistemas interrelacionam, né, os dados e as situações da empresa, onde eu posso, por exemplo, consultar o meu estoque em tempo real. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas muitas empresas dão baixa no seu estoque em momentos diferentes. Então, acontece quando se tem mais de uma loja, por exemplo, de vender o produto para o cliente e quando vão verificar o estoque, ele não existe mais. Já foi vendido por outra loja ou por outro colega. Né? Então, essa integração de sistemas facilita não só as questões práticas, operacionais do dia a dia, mas também rotinas complexas que podem ser prejudicadas em função do não controle simultâneo de tudo que está acontecendo na empresa. Computação em nuvem, né, que a gente conhece muito bem hoje os drives, as nuvens de compartilhamento de dados, né, Dropbox, Google Drive e outros que existem aí para
para servirem como arquivos virtuais de boa parte dos documentos que a gente possui, né? Fotos, etc. Internet das coisas, tá? A internet das coisas, inclusive, se usa a sigla IoT, tá? E é uma realidade também, né, que vem sendo discutida cada vez com mais força, no sentido de preparar as empresas para utilizar a internet das coisas como um benefício, né? O que é esse conceito? É uma forma de criar uma relação, uma inter-relação digital entre os objetos, a internet e as pessoas, tá? Então, ela é capaz, por exemplo, de fazer uma rede através de objetos físicos como o celular, o tablet, né? E transmitir dados em tempo real também, para que as pessoas possam saber o que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente está passando na frente de um local onde a gente já frequentou, um pub, uma lancheria, a gente pode receber, ao mesmo tempo, enquanto a gente está caminhando na rua, receber uma notificação para fazer um check-in naquele local ali onde a gente já passou, já esteve. Outros exemplos que a gente pode ter de trabalho com internet das coisas é, por exemplo, esses serviços de saúde inteligente, sensores que são usados hoje muito na agricultura para mensuração de qualidade da umidade das coisas, né? Das sementes, aproveitamento. Então, são sistemas que fornecem informações que antes talvez não conseguissem ser fornecidas sem uma mensuração muito complexa e que hoje a relação entre aparelhos e as pessoas e a informação pode nos trazer benefícios. Outro exemplo são as fechaduras, né? Fechaduras que se chamam fechaduras inteligentes ou smart locks, que também ficam conectadas na internet via Wi-Fi ou via Bluetooth e permite controle de portas, né, digitalmente, mesmo que as pessoas não estejam na casa. Aquelas casas inteligentes, né, que em geral aparecem nos filmes, né, esses também são exemplos de inteligência com a internet das coisas, tá? Os automóveis, né, que já são conectados à internet, essa integração entre os aplicativos, o automóvel e a pessoa que está operando o carro, né, também são exemplos de internet das coisas. Assim como esses carros que estão surgindo, né, carros inteligentes, são carros autônomos, que muitas vezes não precisam do motorista. E isso é um avanço que ainda está em teste, mas também pode ser considerado uma aplicação para a internet das coisas, tá? Enfim, então vocês vejam que a gente pode ficar falando aqui a respeito de todos esses elementos por bastante tempo. Né? Todos têm grande colaboração e trazem imensas transformações para o ambiente de trabalho, assim como para a nossa vida particular. Eu trouxe aqui no material 2 ou 3 slides, se eu não me engano, com alguns trechos desses textos que eu indiquei a leitura para vocês, para que vocês possam ter um material, né, com citação, com autores aqui, também falando um pouquinho nas palavras deles a respeito desse aspecto. Então, conforme Huberman et al. 2015, a implementação da indústria 4.0 reduzirá os custos produtivos entre 5% e 8% do total da manufatura alemã. Isso implica em avaliar, né, o quão relevante é a gente conseguir uma redução de 5 a 8%, por exemplo, dentro de uma indústria. Isso é muito positivo. Né? Então, o uso simplesmente da automação, com certeza, já nos traz resultados mais interessantes. O que mais? Com a integração de dados, a estrutura de produção tende a promover a independência da atuação humana e vem introduzindo a robotização, né, e a automação industrial por meio da inteligência artificial. Então, vejam, cada vez mais a estrutura tende a valorizar a capacidade humana para que se trabalhe não em tarefas tão operacionais. Né? Quem vai fazer as tarefas operacionais, muitas vezes guiada pela inteligência artificial, que são os algoritmos que
programam a forma de responder, né, dar respostas simples para questões rotineiras, serão os robôs. Enquanto as pessoas vão se concentrar, vão ter mais independência para trabalhar com questões que estejam acima desses elementos operacionais. Não quer dizer que a inteligência artificial não possa atuar para decisões complexas, na verdade, a gente sabe que sim. Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar no Watson, né, o robozinho da IBM, que foi o primeiro que foi criado, e esse robozinho já está sendo usado em empreendimentos menores, exatamente porque a IBM está fornecendo esse serviço para tomada de decisão. Esse mesmo robô está sendo utilizado, testado para decisões jurídicas, e já se fala em que ele possa substituir os juristas, os juízes, em decisões muito complexas, tá? Aí o quanto dessas questões tem a aceitação ou não da sociedade, tem questões éticas envolvidas, né? Existem imensas discussões que podem ser trazidas quando a gente fala nesse assunto, mas sempre há um medo muito grande das pessoas de substituição das suas funções pelos robôs, pela inteligência artificial, e isso vai ser sempre uma realidade. Mas quando eu terminar de falar desse material aqui, vocês vão ter uma sugestão. O que mais? O que mais nós podemos falar, tá? Como manter, então, considerando tudo isso, como manter as condições de empregabilidade, tá? Então, os profissionais ligados aos pilares 4.0 estão mais bem cotados para tomar a dianteira na revolução de mercado. Quais são essas profissões? Desenvolvedores de softwares, especialistas em Big Data, facilitadores de TI, gestores de desenvolvimento e inteligência artificial, analistas de cibersegurança, walkers, que são esses profissionais autônomos que atuam como prestadores de serviço, suporte, por exemplo, como motorista de Uber. E as profissões dos setores tradicionais, constituídas, relativamente previsíveis, estão sendo deslocadas para questões mais complexas, como eu acabei de mencionar. Então, não quer dizer que as profissões vão sumir. Essas profissões que estão acima, elas acabam sendo novas profissões ou, né, profissões que se destacam em função da mudança que está sendo criada no mercado. Mas não quer dizer que outras profissões simplesmente vão sumir. Mas o que vai acontecer de uma forma geral já está acontecendo? Uma adaptação, né? Uma mudança, às vezes, na complexidade, na forma de operação, nos conhecimentos necessários, mas é necessário se adaptar para conseguir se manter empregável dentro desse ambiente. Não só com as mudanças que estão surgindo com a indústria 4.0, mas com outras que vão surgir ainda, e o comportamento do indivíduo, da pessoa que está inserida no mercado, precisa ser o mesmo. Entender a mudança e se adaptar o mais rápido possível. Nesse sentido, então, o que eu posso destacar para vocês em relação a isso? Essa frase que tem aqui final, esse parágrafo, ele destaca uma questão que eu venho percebendo já ao longo do tempo, inclusive acho bastante tranquilizadora. As demandas em pesquisa e desenvolvimento oferecerão oportunidades para profissionais tecnicamente capacitados, com formação multidisciplinar para compreender e trabalhar com a variedade de tecnologias que compõem uma fábrica inteligente. A capacidade de análise e decisão não poderá ser substituída por máquinas ou softwares. Então, isso é uma afirmação dessas literaturas, né, que eu trouxe para vocês. Há controvérsias, há pessoas que dizem que é possível substituir, mas eu acredito que, no longo prazo, a capacidade humana ela vem se somado como uma necessidade juntamente com a aprendizagem tecnológica. Então, cada vez mais as pessoas que estiverem à frente nesse sentido de entender pesquisa, uso de dados, capacidade analítica, serão profissionais altamente demandados. Então, hoje a gente tem, você sabe, a gente já mencionou isso, uma grande quantidade de analfabetismo funcional, analfabetos funcionais no Brasil. O que significa isso? Pessoas que têm formação, ou seja, talvez tenham algum conhecimento técnico, mas são pessoas que não têm a habilidade de criar análises complexas, de fazer análises complexas, de avaliar um grupo de dados e transformar esses dados em informação útil.
Vejam, o trabalho que vocês iniciaram, né, e estão entregando, né, entregaram agora no dia 14, é um trabalho que ele é muito simplório no sentido de tipo de dados que vocês têm ali, mas são dados. Muitas empresas têm exatamente esses dados e não sabem o que fazer com eles. Então, cada vez mais a gente precisa de dados para tomar decisão. A decisão não pode ser baseada no que eu acho, no que eu vi, na minha experiência. Cada vez mais a gente precisa de certeza. E a certeza vem com tecnologia como suporte, softwares para ajudar, compreensão da realidade de maneira multi ou interdisciplinar, que quer dizer uma colaboração de áreas, pessoas, a capacidade de trabalhar percebendo, eu sou de uma área, mas eu consigo entender as nuances em outras áreas. Eu não leio só a minha área, eu leio sobre biogenética, eu leio sobre a questão da agronomia, eu leio sobre muitas coisas, porque as fontes de conhecimento e as abordagens, elas são muito diferentes. Então, elas também podem produzir conhecimentos complementares. E se eu não acessar, se eu não beber nessas outras fontes, a tendência é que a minha forma de pensar também se torne linear ao longo do tempo. Então, menos eu vou poder contribuir para a empresa onde eu estiver inserido. Então, isso são desafios para quem está se inserindo e para quem já está no mercado que podem ser buscados. Melhorar no sentido de compreender como fazer análises, entender um pouquinho de questões digitais, de softwares para criar informações relevantes e saber como apresentar essas informações, estar sempre muito informado sobre os ambientes e as questões que estão acontecendo ou que vão acontecer, para que isso esteja fazendo parte das minhas análises e me faça criar possibilidades mais reais para as empresas tomarem decisão, certo? Então, tudo isso também são possibilidades que surgem a partir da indústria 4.0. E quem estiver mais bem preparado é quem vai ocupar novas vagas, vagas diferentes, cargos novos, ou vai transformar a sua profissão a ponto de conseguir se inserir e se tornar muito empregável exatamente pela forma de trabalhar com isso, certo? Então, a respeito do mercado de trabalho, era essa decisão, eram essas as discussões iniciais que eu queria provocar em vocês, reflexões a respeito disso, certo? Inúmeras outras questões nós podemos discutir, como a questão da tecnologia e as doenças que podem gerar, a dificuldade de assimilar toda essa informação e o quanto isso gera uma ansiedade crônica na sociedade, certo? Mas nesse nosso contexto de hoje, o importante é pensar que existem possibilidades e que nem todo mundo vai ficar desempregado. Como algumas pessoas pregam em alguns momentos aí vídeos e né, leituras, né, criam um caos em função dessa mudança que não tem volta, ela está acontecendo e ela é uma realidade. Então, o que nós vamos fazer com isso? Iniciando a fala a respeito já do recrutamento, tá? Antes da gente começar a falar dos conceitos, do que é o recrutamento, eu trouxe aqui uma publicação da Exame, que saiu há pouco tempo, foi em março deste ano, a respeito de uma mudança na forma de fazer o processo de recrutamento, utilizando inteligência artificial e uma mudança na forma de usar as etapas do recrutamento. Em geral, o que acontece? A gente cadastra um currículo, né? Ele vai para um banco de dados, alguém seleciona previamente esse currículo. A etapa seguinte seria a entrevista só com os que tiveram o currículo selecionado. Essa empresa chinesa resolveu fazer uma mudança e investiu numa inteligência artificial para fazer um recrutamento que começa pela entrevista. Vejam que interessante, aqui na sequência do material são mencionados alguns elementos que são usados para fazer essa entrevista, certo? Então a empresa afirma: nós tentamos colocar o currículo em um momento diferente do processo, onde fosse mais útil.
Queremos tornar possível a entrevista em larga escala, criando uma chance de todos serem avaliados por uma ferramenta que relaciona as respostas com a melhor performance para a vaga. E quem vai criar esse perfil de performance para a vaga? A empresa, certo? Então, ali ele afirmam, por exemplo, que uma das análises inclui uma análise semântica das respostas. Então, olhando coisas como se a pessoa usa frases longas ou curtas, quais pronomes, palavras negativas ou positivas. Para ser mais tangível, né, se afirma ali na reportagem, se a pessoa usa mais eu ou nós, e como isso pode mostrar uma inclinação para ser mais ou menos sociável. Então, são alguns elementos, não quer dizer que seja só isso, mas são alguns elementos da programação do algoritmo dessa empresa que servem para selecionar, fazer uma seleção inicial durante o processo de recrutamento, certo? Então, a empresa percebeu uma vantagem em fazer exatamente isso para eliminar o que eles chamaram de viés inconsciente humano na contratação e de ter uma diversidade maior em termos de perfis que participam do processo. Então, isso aqui já é uma pequena amostra do quanto a tecnologia e tudo isso que a gente menciona antes pode afetar não só os profissionais que estão se inserindo, os sistemas das empresas, mas a forma de fazer processos muito tradicionais, como o recrutamento dentro da empresa. Antes de falar a respeito, então, dos conceitos de recrutamento e seleção, essa questão conceitual, vocês sabem que é importante, eu resolvi trazer aqui, porque depois nós vamos falar em modelagem de cargos, então é importante que desde agora vocês entendam o que isso significa. O que é um cargo? Um cargo. Dentro do nosso dicionário, se a gente buscar lá na internet essa palavra, cargo é aquilo que se tornou uma incumbência, um compromisso de alguém, uma carga, um encargo. Tá? E também a gente pode dizer que deve ser assumido em relação a alguém ou algo. Responsabilidade. Que interessante. Então, vejam as palavrinhas que aparecem aí. Então, incumbência, compromisso, responsabilidade, certo? Então, é algo para o qual eu tenho que responder, porque responsabilidade é isso. Eu respondo por um grupo de coisas para a qual eu sou designado. Tá? Dentro da definição básica, nós temos cargo como conjunto de atribuições de natureza e requisitos semelhantes, certo? Então, um cargo, ele vai agrupar funções e tarefas semelhantes, tá? Então, eu não vou fazer lançamento de contas a pagar e vou lá soldar uma peça dentro da fábrica, certo? Então, são atribuições semelhantes, assim como requisitos. O que são requisitos ou pré-requisitos quando a gente fala, né? É o que é necessário para o desempenho dessas tarefas, tá? Dentro da função e do cargo. E tem responsabilidade específica a serem praticadas pelo ocupante do cargo, certo? Mas eu coloco uma reflexão, certo? Aqui para vocês. Você certamente já se deparou, ou ainda vai se deparar em alguma empresa, né, onde vocês estiverem, com a situação onde lhe foram informadas suas atribuições, mas a descrição do cargo é diferente, tá? Então, por exemplo, eu contratei vocês para serem analistas de RH, certo? E aí eu digo para vocês que vocês vão fazer o controle da folha ponto, vocês vão fazer o recrutamento, vão fazer a seleção, vão treinar as pessoas, eu começo a dizer, né, todas as funções que fazem parte e as tarefas que fazem parte do cargo de analista de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Mas, se a gente for formalmente olhar qual é a descrição do cargo analista de recursos humanos ou analista de gestão de pessoas, talvez a gente não encontre lá o controle da folha ponto, talvez a gente não encontre lá treinar pessoas,
fazer alguns controles da área financeira, de custos, por exemplo, tá? Mas, quando eu estou na empresa, me deram isso como atribuição. Isso pode acontecer? Sim, tá? É correto? É ideal? Não, claro que não. Por quê? A pessoa está trabalhando com talvez tarefas ou funções que não têm semelhança com o seu cargo, com naturezas diferentes ou ainda que implicam em conhecimento e responsabilidade que a pessoa não tem como arcar, certo? Pensar nessa palavrinha responsabilidade é sempre muito importante, porque dependendo do nível do cargo, se é um cargo operacional, é um cargo de análise, é um cargo gerencial, eu vou ter diferentes requisitos para a pessoa entrar na empresa, em termos de formação, conhecimento. Então, como, por exemplo, eu vou dar responsabilidade para um estagiário de tomar uma decisão importante para a minha empresa, certo? Isso é uma atribuição que não lhe cabe. Então, essa responsabilidade não faz parte do cargo estagiário, tá? E nem combina, por exemplo, com entregar os malotes, participar de reuniões com aprendizes, tá? Então, a coerência, né, além de ser uma coisa que para a empresa é positiva, facilita o aspecto da gestão dos cargos num outro momento que a empresa vai precisar, inclusive para fazer análise de cargos, para fazer análise de desempenho. Então, vejam, tudo que é determinado, né, dentro dos primeiros processos vai impactar em todos os outros. Então, se não existe uma descrição de cargo, certo? O que pode acontecer? Então, a Maria fazia isso, isso, isso e aquilo. Até tirava o xerox, tá? Mas ela é analista de pessoas. Então, quer dizer que ela assumiu funções e como a empresa não tem uma descrição formal do cargo, o que pode acontecer? Quando a Maria sair, a pessoa que entrar no lugar dela pode ter uma formação maior ou menor, enfim, mas o que pode acontecer? Ela ser incumbida das mesmas atribuições, mesmo não tendo nada a ver com o cargo. Né? Se criam às vezes questões culturais na empresa, erradas, né? Mas se criam, e no caso isso vai passando, né, para os próximos ocupantes do cargo que vierem na sequência. Tá? Você saberia diferenciar tarefa, função e cargo? Por que eu coloquei essa questão aqui? Porque as nomenclaturas, elas trazem algumas pegadinhas às vezes. Então, quando a gente começa a falar em recrutar, é importante a gente saber que a gente recruta para um cargo, tá? Então, esse cargo, a menor porção dele é a tarefa, certo? E como eu falei antes, no conceito de cargo, fala em atribuições semelhantes, tá? Essas atribuições semelhantes são o que a gente chama de funções, tá? A função, ela é um grupo de tarefas. A tarefa é sempre a menor parte do cargo. Então, por exemplo, uma tarefa, grampear. Grampear os boletos pagos. Lançar material comprado na planilha. Isso são ações, tá? São tarefas, é muito pequeno, tá? No momento que eu agrupo 6, 10 tarefas, por exemplo, lançar, pagar, sei lá, uma série de questões que sejam semelhantes, né? Que eu possa informar o cliente, entrar em contato com o setor de compras, lançar na planilha. Então, eu tenho um grupo de tarefas que são, né, coesas, que são para a mesma finalidade, a gente pode dizer que isso é uma função, tá? Então, quando eu tenho funções, né, várias funções que são semelhantes dentro do meu cargo, eu tenho, então, um cargo, tá? Então, eu posso ter múltiplas funções dentro de um mesmo cargo. Eu coloquei um exemplo que vocês têm no livro do Chiavenato, está indicado na literatura, tá? Então, o processo de empacotar dentro de uma empresa, pode parecer muito simples, certo? Mas, no caso dessa empresa, estava dividido em 10 funções. 10 funções, tá? Podem representar como ali
3 cargos, tá? Então, temos 10 funções distribuídas em 3 cargos. Então, quer dizer que alguns cargos podem ter mais funções ou menos funções. A complexidade dessas funções também é importante, dessas tarefas. Por quê? Porque vai exigir etapas diferentes e habilidades diferentes, certo? Então, isso é extremamente importante de ser definido antes das pessoas ocuparem cada cargo, tá? Ali no exemplo aparecem 3 níveis, então, empacotador júnior, 1 e 2. Qual seria a diferença, por exemplo, entre o júnior e o 2? Tá? Nós podemos imaginar algo como a pessoa que é empacotador júnior, ele entra, né, ele é um aprendiz, ele não tem exigência de ter conhecimento, experiência, né, sobre isso, ele vai empacotar só o que for pacote simples, ele não vai ter nenhuma obrigação de ter um cuidado maior com a mercadoria, ele vai ter uma formação básica para fazer a função dele e vai exigir menos habilidades, vão ter menos tarefas a serem cumpridas, tá? Enquanto o empacotador 2, por exemplo, nós podemos ter uma pessoa que só vai trabalhar com materiais sensíveis, uma pessoa que sabe como empacotar materiais sensíveis ou de alto risco, tá? Sabe fazer o empacotamento e ao mesmo tempo ele já é responsável pelo despacho dessa mercadoria empacotada para um outro local ou para um caminhão, certo? Então a gente pode incluir outras atribuições, outras tarefas mais complexas que também vão gerar outras funções para esse cargo e que exigem outras habilidades, certo? Então, aqui é só um exemplo muito simples, mas que serve para a gente parar para avaliar quando se fala, por exemplo, nessas denominações júnior, pleno, sênior. O que diferencia essas pessoas dentro da empresa? Alguém que é analista júnior, pleno ou sênior, tá? Então, é a mesma lógica, certo? Do júnior, a gente vai ter um nível de cobrança em termos de responsabilidade, de resposta pelo que ele faz, né? De um nível diferente do sênior, por exemplo, em termos de formação, certo? Eu posso dizer que o júnior ele precisa ser formado na área X, enquanto quem é sênior precisa de uma quantidade de horas de formação específica em alguma questão. Eu posso cobrar experiência de um e não cobrar de outro, ou cobrar anos de experiência de um enquanto eu cobro meses de outro, certo? Ou o conhecimento teórico de um e o conhecimento aplicado de outro. Então, a gente pode criar diferenças em termos de formação, experiência, aplicação, cursos, complexidade, conhecimento da empresa. Então, todos esses itens e outros servem para, de alguma forma, organizar as pessoas dentro da empresa e escaloná-las de acordo com as suas diferentes habilidades e conhecimentos. Isso normalmente se faz para que as pessoas tenham uma noção de como vão crescer ou podem crescer na empresa, né, que tem a ver com os planejamentos de carreira. E para algumas empresas, isso já é um pontapé inicial para montar planos de cargos e salários, certo? Não se faz plano de cargos e salários ou não se planeja a carreira sem pensar na descrição, no desenho dos cargos e como seria a evolução das pessoas dentro do panorama da empresa. Uma das formas que a gente tem de avaliar as pessoas na empresa e de organizar, né, esse perfil de cargo, inclusive para recrutar, é trabalhando com o que a gente chama de chá, certo? O que é o chá? O chá inclui o que a gente chama de conhecimentos, habilidades e atitudes. O que são essas 3 letrinhas? O resultado de agrupá-las é o que a gente chama de competência, tá? Então, quando é que a pessoa tem competência para determinada tarefa? É quando ela tem X conhecimento, X habilidades e X atitude, tá? Algumas literaturas já incluem, além de conhecimentos, habilidades e atitudes, os valores que essa pessoa possui,
tá? E como ela se relaciona com o ambiente e como elementos também descritivos do que a gente chama de competência. A gente diz alguém é competente para, tá? Então ela tem esses 5 elementos aí que são importantes. Mas, em termos gerais, a gente normalmente trabalha mais com o chá, tá? O que é ter conhecimento? O conhecimento é o que a gente chama de saber teórico, certo? O saber teórico é, por exemplo, eu estou no curso de administração, ciências contábeis, economia, psicologia, e eu estou fazendo um curso, certo? E quando eu estou fazendo esse curso, eu estou aprendendo teoricamente como fazer o recrutamento, tá? Então, eu vou aprender quais são as etapas do recrutamento e o que é importante para fazer o recrutamento. Mas isso não quer dizer que eu saiba fazer, certo? Então, por isso que a gente diz que o conhecimento é o saber teórico. No entanto, o que é a habilidade? A habilidade é saber fazer. Então, eu tenho conhecimento teórico, que é o conhecimento, e eu sei fazer o recrutamento. Eu já fiz, eu tenho experiência, eu sei como funciona. Isso é habilidade, certo? Então, é a aplicação de um conhecimento teórico. E a atitude, o que é atitude? A atitude é querer fazer, né? É positivo ou negativo, certo? Como é que isso funciona na prática? Estragou um equipamento dentro da empresa, certo? O que pode acontecer? Eu tenho o conhecimento teórico, né? Eu já li, já estudei, já fiz cursos a respeito desse tipo de maquinário específico. Eu já operei essa máquina, já usei, já consertei, sei o que fazer, então eu tenho conhecimento, tenho habilidade. Pode chegar ali na atitude e eu fazer duas coisas. Primeiro, eu querer, né, usar o meu conhecimento e a minha habilidade para consertar ou para auxiliar. E pode ser que eu tenha o conhecimento, tenha habilidade e não queira participar, ou não queira, de forma proativa ou colaborativa, né, auxiliar ou informar as pessoas como fazer, como resolver o problema, certo? Então, isso é atitude. Então, muitas vezes nas empresas, nós vamos ter pessoas que têm o conhecimento teórico, mas não têm nenhuma habilidade, então não tem nenhuma prática de como fazer, tá? Às vezes a pessoa tem conhecimento teórico e tem atitude, ela quer fazer, ela tem boa vontade, ela já estudou para isso, mas na prática ela não sabe o que pode acontecer. Então ela pode não saber lidar com imprevistos, com situações diferentes, certo? Assim como eu posso ter pessoas que têm habilidade, quer dizer, a pessoa nunca estudou o tema, então ela começou a trabalhar e começou a aprender isso. Hoje ela sabe como fazer. E ela também tem uma atitude positiva, tá? Ela quer fazer, só que a falta de conhecimento teórico, como esse assunto mudou ao longo do tempo, como esse assunto tem evoluído, quais são as questões novas, pode criar uma série de lacunas para essa pessoa quando ela estiver desempenhando o trabalho. Então, é por isso que a gente precisa estabelecer de forma muito clara quais seriam esses elementos para cada um dos cargos dentro da empresa. Bom, chegamos no recrutamento. O que é, enfim, o recrutamento? Nós já sabemos de o que é cargo, o que é uma tarefa, o que é uma função, certo? Então, nós vamos descrever, vamos desenhar o que a gente quer, né? A gente já sabe que para fazer esse desenho do perfil é importante entender quais são as competências necessárias e úteis para esse cargo. Então, conhecimentos, habilidades, atitudes, tá? Então, o que é o recrutamento? Tá? O recrutamento, o que ele visa? Ele visa empregar pessoas, tá? Dentro da organização, de forma a trazer os melhores resultados, certo? Empregar as pessoas erradas, então, pode trazer prejuízo, seja por queda de produção, problema de relacionamento, custos com rotatividade. Então, o recrutamento é o processo que visa atrair, selecionar, muitas vezes, porque o processo de recrutamento e seleção pode ser combinado com a seleção, né? Trazer as pessoas certas para as vagas que a empresa possa ter, tá?
Então, é um processo de identificação, atração de um grupo de candidatos, pessoas, entre os quais serão escolhidos alguns posteriormente serem contratados para o emprego, certo? De acordo com dois autores, né, que trabalham com o tema, o Gil afirma que recrutamento é um processo que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização, tá? E Marras, que é um outro autor extremamente importante dentro das leituras de pessoas, ele explica que o recrutamento é uma atividade de responsabilidade do setor de administração de pessoas ou de recursos humanos, que buscam recursos humanos ou pessoas interna ou externamente. Vejam que ali ele já menciona os tipos de recrutamento, certo? Tendo em vista equipararem o sistema de seleção de pessoal para satisfazer clientes internos da empresa. Interessantíssimo o que aparece aqui, porque vejam que não se fala aqui em atender o cliente externo, tá? Por mais que o objetivo da empresa principal seja vender um produto ou um serviço para o cliente externo, a preocupação do recrutamento tem primeiro a ver com o cliente interno, porque no momento que eu incluo uma pessoa que não estava dentro do meu grupo, eu posso criar um problema, eu posso criar desestabilização do grupo, essa pessoa pode não se adaptar, essa pessoa pode ser um problema em termos de comportamento, essa pessoa pode criar uma mudança boa ou ruim, tá? Então, apesar de faltar, realmente falta, tem uma pessoa em falta no trabalho, tem sobrecarga, tem dificuldade, mas às vezes uma pessoa errada numa posição dentro da empresa pode gerar um tumulto muito maior. Então, a questão do recrutamento é exatamente analisar o que eu já tenho e como essa nova pessoa vai se comportar. Mencionado já pelo Marras, então os tipos de recrutamento que a gente tem em geral são interno e externo. E a gente tem uma terceira classificação que é chamada por alguns autores de misto, certo? Que não é nenhum mistério para vocês do que possa ser. O recrutamento interno, então, tem o objetivo de preencher as vagas com os próprios funcionários da empresa, certo? Nesse caso, o que implica para a empresa? Um planejamento, e isso eu diria que é um dos fatores mais importantes para o recrutamento interno, um planejamento do que vai acontecer quando um funcionário sai de um setor e vai para o outro, certo? Então, pode acontecer de eu tirar, como a gente diz, né? Vestir um santo para desvestir o outro, né? Eu não posso deixar o setor de origem da pessoa desfalcado, tá? Tem que se conversar com as pessoas dos setores, entender como seria a mudança, fazer um plano, né? Isso pode fazer parte do planejamento estratégico da empresa, criar os planos de substituição e promoção. Por exemplo, existem algumas estratégias de pessoas que prevêem que cada cargo da empresa tenha, de forma nomeada, quem seria o possível substituto em caso de doença, demissão. Então, quem são as pessoas que substituem os outros em caso de falta, certo? Avaliar as pessoas constantemente também para ter uma noção de quem gostaria de ser promovido e que mudanças gostaria de fazer dentro do seu próprio cargo, tá? Então, isso é um elemento extremamente relevante de ser avaliado dentro da proposta de recrutamento interno. Tá? Nesse caso, a organização oferece oportunidade primeiro para quem está na empresa, isso se reflete como um planejamento de carreira para quem já está lá, e em geral se utiliza para isso o anúncio interno, certo? O recrutamento externo. Para o recrutamento externo, o que nós temos? Preenchimento das vagas é feito, né, prioritariamente ou de forma inicial com os candidatos externos. São recrutados e selecionados pessoas que não participavam, não eram conhecidos da empresa. E o chamamento externo, ele é feito por várias
de várias formas: anúncio, recomendação, outplacement, agências, universidades, parcerias, etc. Tá? Falo também para vocês em outras formas de recrutar, inclusive podem ser inseridas dentro da prática do recrutamento interno ou externo, que a gente chama de recrutamento online e recrutamento às cegas. O que é o recrutamento online? O que muda? Né? O recrutamento online é aquele recrutamento onde a gente não vai encontrar o candidato para ele entregar o currículo na mão, certo? Então, eu preciso criar formas de atrair virtualmente as pessoas para que elas se cadastrem para as vagas da minha empresa. Importante que elas também conheçam as vagas da minha empresa. Então, eu tenho que ter meios de divulgação que sejam efetivos para o público que eu quero alcançar. E o recrutamento às cegas, o que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar, inclusive sugiro que vocês façam uma pesquisinha a respeito de recrutamento online, recrutamento às cegas, tá? Esse tipo de recrutamento, eu ilustrei aqui as meninas, é um tipo de recrutamento que, em geral, as empresas omitem informações como dados sociodemográficos, tá? Formação, idade, gênero, características pessoais, né? O que pode, em alguns casos, enviesar o processo é retirado. Então, as pessoas têm a mesma chance de serem recrutadas, não interessa se elas são mais velhas, mais novas, se elas são gordas, são magras, se elas são negras, são brancas. Então, esse tipo de informação não aparece, certo? Eu trouxe aqui, né, de uma reportagem da Época, de 2019, duas empresas que já fazem isso há algum tempo e acham que é bem interessante. Essa reportagem da Época traz outros exemplos, mas eu resolvi trazer a Nubank e a Votorantim para ilustrar somente essa forma de fazer o recrutamento. Então, a Nubank utiliza esse processo desde 2016, porque a ideia da empresa era criar um time, né, criar um grupo com diversidade. Então, a frase que está dita ali, a gente acredita que o processo às cegas reduz os vieses inconscientes que surgem durante o processo de avaliação, tá? Isso foi uma fala da gerente de recrutamento do Nubank. A metodologia é usada principalmente para cargos ligados à engenharia de software. Não existe pré-requisito. O candidato escolhe as informações que serão compartilhadas com o entrevistado. A única exigência é a participação em uma atividade online prática, digitar código de dados, que no caso é um conhecimento para o engenheiro de software, certo? A Votorantim Cimentos, adotou em 2018 a seleção às cegas para os trainees. A gente decidiu abrir mão de filtros convencionais para conhecer a história de vida do candidato e enxergar a conexão entre ele e a Votorantim. Tá? Então, isso foi uma fala da gestora global de captação, treinamento e desenvolvimento. Vejam, nesse caso a empresa destaca a questão não só da diversidade, como a Nubank, mas uma forma de realmente conhecer a história da pessoa, tá? O que pode realmente agregar muito mais valor para a empresa do que simplesmente contratar um perfil que de repente pode se revelar no futuro não tão compatível com a empresa. Então, vantagens de cada um dos tipos de recrutamento, certo? E na sequência nós vamos ver as técnicas de divulgação. Vantagens do recrutamento interno incluem o menor custo, exatamente porque a necessidade de anunciar e divulgar a vaga é muito menor. Aproveita o potencial da organização, então, consequentemente, vai motivar mais as pessoas que já estão na empresa, que vão se sentir valorizadas pela empresa, que oportuniza crescimento. Incentiva a permanência, então, isso se reflete também em fidelidade. Não requer socialização ou integração, que é um processo, um subprocesso, na verdade, dentro da área de pessoas e que serve para ambientar
quem entra na empresa, com os setores, com as pessoas da empresa, os processos, as políticas, as normas, certo? E isso implica, sim, num custo de tempo, de envolvimento de pessoas, tá? Então, não requer socialização ou integração, é uma questão a considerar. É ideal para situações estáveis, quer dizer, a empresa, né, está numa situação estável em termos de mercado, então ela pode se dar ao luxo de abrir processos e trocar pessoas, já que a mudança interna dentro da empresa ela pode provocar um resultado em um outro setor, tá? Então tudo isso tem que ser considerado. Menor probabilidade de erro. Por quê? Porque a gente já conhece a pessoa que está ali na empresa, tá? Então, prós e contras, benefícios e malefícios de ter aquele funcionário, em geral, já são conhecidos, inclusive os comportamentos. E o que é ruim? Pode bloquear novas ideias, experiências, né, expectativas. Então, manter as pessoas que já conhecem a empresa, já fazem parte da cultura organizacional, já tem uma forma de agir parecida com a empresa, limita, né, que cheguem pensamentos ou ideias diferentes. Facilita, então, o conservadorismo e a rotina, que alguns acham que, inclusive, é um aspecto positivo, certo? Mantém inalterado o patrimônio humano, quer dizer, hoje se fala muito em capital humano, tá? Capital humano são as pessoas que agregam valor na empresa, então a gente mantém igual. Ideal para empresas burocráticas, exatamente pela estabilidade e pela conservação da cultura da empresa, né? Não tem muita mudança drástica e nem tem muita possibilidade de criação dentro da estrutura. E ela funciona como um sistema de reciclagem fechada, né? Que também acaba, às vezes, não trazendo grandes mudanças dentro da questão de desenvolvimento e geração de conhecimento, aprendizagem para a própria empresa. Quando a gente fala no externo, então o que a gente tem de positivo? Né? Exatamente um ponto negativo do recrutamento interno é o primeiro ponto positivo do externo. Então, agregar talentos, habilidades, expectativas na empresa, enriquecer o patrimônio humano. Então, exatamente por trazer ideias, né, trazer o oxigênio de fora, trazer expectativas, trazer vontade de fazer diferente, né? Isso agrega, certo? Aumenta o capital intelectual. Então, por quê? Porque eu vou ter pessoas diferenciadas com conhecimentos novos que talvez criem um compartilhamento de ideias, conteúdos, formação dentro do ambiente organizacional, tá? Isso tem a ver também com gestão do conhecimento. Renova a cultura organizacional e agrega aspirações, incentiva interações com o mercado. E como pontos negativos, o que nós temos? Pode afetar a motivação dos funcionários, e a fidelidade, que é o segundo item, já que primeiramente se dá oportunidades externas e não internas, requer a aplicação de técnicas e processos que geram custos, exige a socialização inicial e, obviamente, ele é mais custoso, oneroso e demorado. Bom, entre as técnicas, né, a primeira técnica, chamada de técnica de recrutamento, é a análise de currículo, certo? Então, eu trouxe um currículo aqui que pode sinalizar alguns elementos que são importantes. Nós não vamos trabalhar nesse momento com a ideia de que é um currículo ideal, como montar um currículo, não é essa a ideia. Mas algumas questões que aparecem aqui já sinalizam, de certa forma, para vocês o que são questões relevantes, certo? Como destacar o currículo, né? Vou destacar ali duas coisas importantes. Questão de uso de foto. A foto ela é usada só quando for pedida pela empresa. E se for usada, sempre muito cuidado com uma foto profissional, uma foto que seja tirada de maneira profissional no estúdio, não utilizar foto 3x4, não utilizar fotos que tenham um fundo inadequado. Tudo isso pode ser relevante em termos de organização de um currículo. Não esquecer de colocar múltiplas formas de contato, como o celular, e-mail, e, quando for adequado, usar a rede social.
né? O portfólio, quando quiser apresentar outros trabalhos já realizados, projetos já realizados. Experiência, a pessoa não precisa colocar desde quando foi boy lá na empresa, na primeira empresa que trabalhou, coloque só as últimas experiências mais interessantes. A formação também é a mesma coisa, não precisa colocar do jardim da infância até a formação de pós-graduação, tá? Habilidades, isso é interessante, competências, no que vocês são bons, certo? E não precisa ser em forma de lista, pode ser em forma de texto, como vocês preferirem. O objetivo também é sempre importante, não façam um currículo genérico, tá? Adaptem isso a cada organização que vocês se candidatarem, porque isso aumenta a chance de contratação, certo? Isso é extremamente importante. Bom, o recrutamento interno, como eu mencionei antes, ele pode ser aberto pela empresa e ele existir de maneira ininterrupta, contínua. Então, a empresa está em constante processo de recrutamento interno. Então, existe um banco de dados que vai ser acessado, né, e avaliado constantemente para entender como as pessoas querem se movimentar dentro da empresa. Já o recrutamento externo faz o uso de técnicas diferentes, tá? Para trabalhar o candidato. O currículo é usado? Claro que o currículo também é utilizado, tá? Mas quando a gente tem recrutamento externo, como eu mencionei antes, existe uma preocupação muito maior em que a vaga chegue a quem é ou quem são os públicos de destino, certo? E uma das questões a serem pensadas, né, e a gente discute isso quando trabalha com técnicas de comunicação, é o que a gente chama de AIDA, tá? Então, como é que a gente chama a atenção das pessoas para que elas vejam esse anúncio, para que ele desperte o interesse, se torne um desejo e se reflita numa ação, tá? Então, isso tudo tem que ser pensado. Como vai ter um chamamento? Como vai ser apresentada a vaga? Como isso vai inspirar a pessoa a agir? Que ação é essa? Buscar informações sobre a empresa, enviar um e-mail, ligar para alguém que já trabalhou lá, buscar algum tipo de ação relacionado a essa percepção, né, essa identificação desse anúncio, tá? E ali eu coloquei que ele pode ser feito através de revista, jornal, internet, né? Todos os pensamentos e as formas de ação são semelhantes, só os meios, os canais de divulgação é que são diferentes. Agências, nós temos algumas questões a discutir. Quando a empresa já usa agência, quais são os cuidados, que tipos de agências nós temos, certo? Então, a gente pode ter agências que são operadas pelo governo, agências que são associadas com organizações não lucrativas ou não governamentais, como o CIE, e agências particulares, certo? Que a gente tem uma grande quantidade aqui na cidade. Quando usar a agência, tá? Então, quando a empresa não tem departamento de pessoas, tá? Então, ou não está apta em termos de quantidade de pessoas ou habilidade para fazer o recrutamento. A empresa precisa atrair candidatos qualificados, então ela não sabe como fazer isso, tá? Ela vai gastar muito tempo e dinheiro tentando descobrir, então contrata a agência. O recrutamento visa pessoas empregadas, ou seja, tá? Como eu vou acessar pessoas que estão na minha concorrente? Isso pode ser muito delicado, inclusive eticamente. Então, a agência, como um ponto neutro, ela pode buscar essas pessoas e entrar em contato e, né, vislumbrar uma possível participação no processo. Da mesma forma, quando existe um cargo confidencial, a empresa não está abrindo essa vaga para o mercado, não está postando na internet, não está fazendo um chamamento amplo, tá? É um cargo de alta responsabilidade, ou é um cargo que teve alguma questão delicada de demissão envolvida, é um cargo de direção, né? Então, mesmo que seja um recrutamento interno, que pode acontecer em casos como esse, do cargo confidencial, eu posso, né,
definir, por exemplo, fazer através de terceiros, senão o RH da empresa é uma agência, tá? E quais são os cuidados a serem tomados quando a gente vai trabalhar com uma agência? Primeiro, né, e mais importante, como eu falei desde o início, fornecer a descrição completa do cargo. Quando a empresa não sabe quem ela quer recrutar, a agência vai recrutar quem ela quiser. E a possibilidade de erro é muito maior, tá? E aí tem empresas que ficam recrutando e não conseguem fechar a vaga. Existe uma série de motivos, mas um dos motivos que favorece os erros é não ter um perfil definido do cargo, tá? E o perfil tem a ver com o que eu mencionei antes a respeito de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores. A gente pode descrever comportamentos esperados, formação desejada, experiência requerida, se precisa, se não precisa, tá? Tudo isso pode ser descrição, quanto mais detalhada, melhor. Especificar as ferramentas. Então, como eu quero que essa agência faça o recrutamento e a seleção? Eu quero que use entrevista, eu quero que faça uma dinâmica, eu quero que coloque os candidatos numa situação simulada para ver como eles vão agir. Então, eu posso especificar como eu quero que a agência utilize as ferramentas, inclusive peça um feedback de como os candidatos reagiram a isso no geral, os que foram selecionados, como reagiram e os que não foram também. Tá? Ali entra então o terceiro item, retroação combinada. Quem foi rejeitado e por quê? Isso é importante para a empresa também ter como histórico, certo? Criar boa relação para a manutenção de futuros processos. A agência é um parceiro, então, mais do que nunca, a simbiose, né, a colaboração, ela é relevante. Então, apesar de ser cliente, é sempre bom manter a boa relação, no sentido de que a agência também veja a empresa como um parceiro, um aliado, alguém em quem é possível confiar. Então, o tratamento, né, os comportamentos das pessoas em relação à agência, né, muito cuidado, porque às vezes vem um candidato que não era bom, né, alguém liga, xinga a agência, então isso tende a só prejudicar o processo, mesmo que não de forma consciente, mas acaba trazendo um prejuízo para a empresa. Headhunters são outra ferramenta interessante de usar para recrutamento externo. Os headhunters são profissionais, né? A tradução seria caçadores de cabeça, né? De cérebro, de conhecimento. Então, são pessoas que buscam talentos, tá? Caçadores de talentos. Então, pessoas que estão no mercado com experiência, com habilidade para trabalhar com isso e estão buscando pessoas para determinadas vagas, conforme foi combinado com as empresas. Networking, né, que aí entram todas as relações que a empresa possa ter, boas relações com fornecedores, clientes, escolas, universidades, inclusive funcionários. Destaco aqui que algumas empresas criam planos de recomendação, e isso pode ser extremamente benéfico. Por quê? Quando alguém indica outra pessoa, ela está criando um compromisso duplo. Porque quando eu indico, eu não vou querer colocar a minha imagem e o meu emprego em risco, né? Então, se eu estou indicando, é alguém que eu me responsabilizo de certa forma. Então, eu estarei prestando atenção, inclusive, na pessoa, na empresa, para não me queimar. E essa pessoa, ela vai ser grata pela indicação, no caso de ser contratada, e também talvez tenha um comportamento melhor, né, em relação à própria empresa e o colega que indicou o trabalho. Isso não é uma regra geral, mas funciona, tem funcionado bem, né, como também uma forma de motivar as pessoas, né, de mostrar que elas são ouvidas, que elas são importantes, que as pessoas indicadas podem sim se tornar funcionários, tá? Então, tem que ser planejado, mas pode ser uma ferramenta extremamente útil. Cartazes ou banners também servem para o recrutamento externo, assim como para o interno, tá? Então, sempre o chamamento, a atenção, como eu mencionei antes, né? Usar o AIDA
para criar um chamamento interessante para quem quiser visualizar, assim como as informações que são importantes, como, por exemplo, os requisitos, o contato, como deve ser feito, a data, né, para inscrição, um número, às vezes, para tirar dúvidas. Por quê? Às vezes, quando a empresa não dá muitas informações, vem muitas pessoas inadequadas se inscrever para as vagas, e isso pode implicar um tempo maior da empresa ou da agência para excluir pessoas que, inclusive, vão perder tempo e vão ficar irritadas com a empresa. Banco de dados, a empresa pode manter atualizados um ou mais bancos de dados internos e externos a respeito de buscar de forma mais rápida, sem precisar fazer anúncio o tempo todo, né? Então, ela deixa aberto, né, o banco de dados para que as pessoas se cadastrem e possam concorrer quando surgir a uma vaga dentro da empresa. Bom, então, dito tudo isso, a respeito de recrutamento, que eu tenho certeza que muita gente não pensava que tinha tantos detalhes, a gente precisa falar na última parte, que é a avaliação. Como assim avaliação? Eu tenho certeza no que eu vou afirmar para vocês que a maioria das empresas não faz a avaliação do treinamento, tá? O que é avaliar o treinamento e por que eu tenho que fazer isso? A gente avalia o treinamento, porque o treinamento, não, desculpa, o recrutamento, porque o recrutamento é um processo. Quando a gente tem um processo, como eu falei lá no início da aula, o processo ele tem etapas. E cada etapa precisa ser eficiente para que eu tenha o resultado esperado. Então, a primeira coisa é pensar qual é o meu processo. Cada empresa vai ter o seu. E eu busquei algumas imagens na internet para descrever para vocês aqui alguns processos de recrutamento e outros que incluem recrutamento e seleção, tá? Então, aqui nós temos desenho do cargo, divulgação da vaga, triagem de currículos, teste psicológico, teste de conhecimento específico, entrevista com a psicóloga, dinâmicas e um parecer psicológico, tá? Então, quantas e quais etapas tem dentro do processo de recrutamento? Quem vai definir? A empresa, tá? Quanto mais ou menos detalhado, quem define? A empresa. Mas eu preciso entender, por exemplo, quanto tempo eu levei entre a divulgação da vaga, o segundo item ali, né, para aparecerem as pessoas dentro da minha empresa para fazer o recrutamento. Qual é o tempo médio que isso leva? Tem vagas que demora mais para aparecer pessoas? Porque isso vai ser informação útil para o planejamento da divulgação futura, tá? Entrevista com a psicóloga, tá? Ou testes psicológicos. Que resultados são esperados das pessoas que vão fazer os testes? Para a área de vendas, para a área de finanças, enfim. Então, tem que ter medidas para cada uma das etapas. E aí, no fim, eu tenho uma conclusão, tá? Considerando aquele funcionário, aquele processo levou mais tempo do que o tempo médio para contratação, a triagem de currículos foi mais difícil. Então, como eu avalio como um todo o processo? Aqui, um pouco diferente, tá? Então, nós temos desde a definição da vaga, a definição do perfil, tá? Porque eu posso ter um padrão de descrição, mas o gestor quer dar algum pitaco, ele quer dar algum palpite em relação a alguma característica que ele gostaria daquela pessoa. Ele pode? Pode, por que não? Estratégias, né? Como buscar, quais são as técnicas que vão ser utilizadas, divulgação, recebimento, triagem, entrevista, prova de conhecimento, dinâmica, capacitação na área de atuação e fechamento, tá? Então vejam, aqui nós temos recrutamento e seleção juntos, tá? Esse outro. Etapas do recrutamento: solicitação da vaga com o perfil, seleção do currículo, filtro de selecionados, comparando com a cultura da empresa, faz o processo seletivo digital com testes online, análise de perfil e, por fim, pronto, candidatos aprovados disponíveis em sua vaga. Isso aqui é uma proposta de uma recrutadora, tá?
uma agência, uma terceirizada que faria o processo para a empresa. E esse aqui é o último que eu coloquei aqui para vocês. Todas essas imagens eu peguei da internet, tá? Identificação da necessidade do cliente, levantamento do perfil, contato com candidatos, verificando interesse, mapeamento do mercado, definição dos candidatos que interessam ao cliente, realização das entrevistas, envio dos candidatos selecionados para a entrevista do cliente, definição do candidato aprovado, contratação, feedback aos candidatos que não foram aprovados. Duas coisas relevantes aqui. Vejam que esse processo é um pouco mais longo, também é um processo de uma agência, uma terceirizada, tá? E é a única que inclui o número 10 e que hoje é considerado extremamente importante para a manutenção da boa relação entre empresa e aquela pessoa que não foi contratada. Porque aquela pessoa que não foi contratada, ela pode sair falando muito mal da empresa pelo processo, porque alguém prometeu entrar em contato e não entrou, porque muitas empresas prometem que vão contratar quem não foi selecionado e não entra em contato, tá? Então, isso pode ser extremamente importante para a manutenção da relação com a sociedade, com futuros, né, colaboradores, porque a pessoa pode não ter sido selecionada no momento, mas pode voltar a se candidatar para a mesma vaga ou para outra, tá? Então, tudo isso tem implicações e acho extremamente relevante de destacar, tá? Então, considerando tudo isso, tá? Sendo contratação via agência ou via própria empresa, algumas formas de avaliar se o recrutamento foi bom ou não, tá? Então, nós temos medidas globais, gerais, focadas no recrutador e no método, tá? Essa imagem também vocês podem encontrar no Chiavenato, certo? Então, medidas gerais. Quantos cargos foram preenchidos dentro da empresa? E aí, a periodicidade eu decido quando eu vou fazer. Quantos cargos foram preenchidos a cada semana, mês, semestre e ano? Tá? Eu posso ter esse controle? Posso. Quantos cargos foram preenchidos dentro do tempo normal? Quer dizer, eu tenho que ter, como eu falei antes lá no exemplo, qual é o tempo médio que eu levo para preencher um cargo? Como é que eu vou saber isso? Fazendo um controle. Todos os cargos de vendedor que eu tiver que fazer o recrutamento, quanto tempo eu levei desde a divulgação até o fechamento da vaga, tá? A partir disso eu começo a ter uma meta. Quando eu tenho a meta, eu consigo comparar os futuros recrutamentos com o que eu já tenho. E eu só crio essa medida no momento que eu começo a fazer um controle, né? Quantos cargos preenchidos e o custo. Cargos preenchidos por pessoa e permanência por mais de um ano na empresa. Então, é uma comparação, quantos entraram e quantos estão há mais de um ano na empresa. Cargos preenchidos e pessoas satisfeitas, também é uma medida interessante. Em relação ao recrutador, número de entrevistas realizadas por recrutador, né? Qualidade das entrevistas avaliadas, porcentagem dos candidatos recomendados que foram admitidos, eu acho interessante também, né, daí avaliar quantos foram admitidos e quantos não foram admitidos, por quê? Porcentagem dos candidatos recomendados que são admitidos e que desempenham bem o seu trabalho e o custo por entrevista, tá? Isso pode implicar em tempo e hora trabalhada pelo recrutador. E as medidas orientadas para método de recrutamento, que são número de candidatos que se apresentou, né? Número de candidatos que são qualificados para a vaga, custo por candidato, tempo requerido para gerar candidatos, custo por admissão, qualidade dos candidatos em relação aos admitidos, entre outras medidas que podem surgir. E por fim, eu deixei aqui um tema que é considerado um tema relevante e novo para vocês fazerem duas leituras, inclusive, que estão no material, que falando em retenção de talentos e recrutar pessoas, é o Employee Value Proposition, que é pensar o candidato, né, ou o futuro, né, trabalhador, como alguém que precisa ver valor na empresa. É uma visão pensando num cliente interno, tá? E isso vai ter uma avaliação considerando algumas possibilidades de questões que podem ser oferecidas,
e o que a gente chama de Employee Journey, que seria a jornada do trabalhador, ou a experiência do trabalhador até ele sair da empresa, ou o tempo dele dentro da empresa, tá? Que inclui aprendizado, socialização, desenvolvimento, etc. Tá? Então, esse tema aqui eu deixo como complementar para a leitura. E por fim, eu deixei aqui uma frase, tá? Falando da importância do recrutamento e um vídeo para vocês assistirem, que eu gosto muito, que é o vídeo O Candidato da Heineken, tá? Eu vou clicar aqui para que a gente possa ver juntos, certo? Aqui no finalzinho da nossa aula, então.